Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio e hoje teremos a segunda aula de revisão de gestão da produção em materiais. Nesta segunda aula, abordaremos a base tecnológica 2 sobre gestão de estoques, correto? Basicamente, o que são estoques? Se vocês procurarem na literatura, encontrarão diversos conceitos, diversas definições. Mas a mais usual é a de Ronald Ballou, que é um dos principais autores de logística do mundo, pesquisador e professor das grandes universidades americanas, que define que são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados, que surgem em numerosos pontos do canal de produção e de logística das empresas. Então, só para definir, o estoque não é o local. Temos muito essa ideia de ser um local. Eu vou ali no estoque, né? De ser o galpão. Mas não, o estoque são os materiais que estão ali estocados, armazenados, correto? No nosso dia a dia, nós lidamos com estoque, né? Nós temos em casa nossos estoques de alimentos, estoque de água, de roupas e sapatos, vestuário, estoque de dinheiro, inclusive um bom estoque, e em alguns casos até um estoque de cerveja. Mas na realidade, esta é a importância de entendermos um pouco do estoque. Por mais que eu não trabalhe diretamente ligado ao estoque da minha empresa, de repente eu sou do departamento de gestão da qualidade ou sou do departamento administrativo de recursos humanos, mas no meu dia a dia, na minha vida, eu lido com estoques. Então, por isso a importância de entender esses conceitos. E para que servem os estoques? Para garantir que as organizações possam e possuam os materiais necessários para realizar suas atividades, né? De produção de bens e ou prestação de serviços. Se eu sou um fabricante de móveis, eu preciso ter o estoque de matéria-prima, de madeira, de pregos, parafusos. Se eu sou um prestador de serviços, por exemplo, um banco que presta serviços de abertura de contas e serviços financeiros, para prestar os seus serviços, o banco também precisa de estoque de materiais de escritório, dentre outros materiais utilizados na sua operação. E as definições de estoque, basicamente, existem os estoques de matérias-primas, em cada segmento serão estocadas materiais diferentes. Então aqui é estoque de plástico, estoque de papel, estoque de aço, estoque de madeira. Existem os estoques de componentes dentro do meu processo produtivo, conforme o produto que eu fabrico, além da matéria-prima, eu tenho alguns componentes, por exemplo, parafusos e porcas, arruelas, né? Então são componentes que são unidos às matérias-primas e viram um produto acabado no final de todo o processo. Estoque de produtos em processo. Dentro das empresas eu tenho produtos que passam por diversas fases, diversos centros produtivos, né? Várias unidades lá. Por exemplo, uma metalúrgica. Eu tenho operação de corte, de dobra, de acabamento. Então, entre essas etapas, entre o processo 1, o processo 2, o processo 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, são gerados estoques em processo, materiais que já estão sendo processados, porém ainda não são produtos acabados. Isso acontece muito, por exemplo, na linha de produção de automóveis. Estoques de materiais de embalagem. Além de precisar dos insumos que utilizamos no processo produtivo, das matérias-primas e componentes, eu também preciso das embalagens para os meus produtos acabados. Então, eu tenho caixas de papelão, caixas de madeiras, entre outros tipos de materiais de embalagem. E aí sim, eu tenho também os estoques de produtos acabados. Então, aqui eu tenho um estoque de calçados já embalados, estoque de veículos no pátio de uma montadora, estoque de aparelhos celulares,
estoque de bebidas. Então eu tenho diversos tipos de estoques de produtos acabados. Além desses outros tipos de estoques citados anteriormente, eu posso ter estoques de materiais de manutenção. Em grandes empresas, costuma-se ter um departamento de manutenção, tanto predial como manutenção das máquinas do processo produtivo. Então, posso ter um estoque de lâmpadas, estoque de fios e cabos elétricos. E também, outro tipo de estoque existente dentro das organizações é o estoque de ferramentas. Ferramentas essas que são utilizadas no processo produtivo. Então, alicates, martelos, que são utilizados entre as etapas produtivas ali para ajustar as peças. Eu tenho também o estoque para expediente, conhecidos também como itens improdutivos, mas são importantes para a rotina administrativa da organização. Papel sulfite, tintas para as impressoras, canetas, entre outros, normalmente materiais de escritório. Eu tenho que entender que o custo para manter o estoque ele é bem elevado, né? Ele varia aí entre 20% a 40% do seu valor ao ano. E esses custos são compostos basicamente pelo custo do espaço físico, ou seja, quanto mais material eu tenha para estocar, maior tem que ser a minha área de estocagem. E eu vou ter que construir um galpão ou alugar um espaço. Então esse custo é caro. Custo da mão de obra envolvida no meu processo de estocagem, ou seja, eu preciso de pessoas que farão a organização desse material que está estocado, né? Que farão os inventários, que farão a limpeza dessa minha área. E, além disso, eu também tenho custos de avarias e extravios. Produtos que estocados sofrem com avarias causadas por movimentação inadequada e também extravio por parte de extravio dos produtos, dos insumos por colaboradores da própria empresa. Os objetivos da administração de estoque como que eu vou decidir se eu vou estocar ou não um determinado produto? Lembrando que no conceito de logística, o ideal é manter sempre o foco no estoque mínimo, né? Não ter muito estoque dos itens, pois estoque é dinheiro parado. Mas alguns itens eu tenho que ter estoque obrigatoriamente para proteger a empresa das oscilações do mercado, né? Mas como eu decido o que eu vou estocar ou não? Eu decido isso pensando na complexidade ou facilidade de aquisição daquele insumo, daquele material. Por exemplo, pão francês. Eu consigo comprar o pão em qualquer padaria, em qualquer mercado. Então, é o item que eu não preciso ter estoque. A facilidade de aquisição desse item é muito grande. Agora, chapas de aço. Chapas de aço eu não compro em qualquer lugar, em qualquer loja. Eu tenho que ter fornecedores específicos que fabriquem esse tipo de material. Então, é um item que, por exemplo, eu preciso ter um estoque mínimo para garantir o funcionamento do meu sistema produtivo por determinado período. Então, eu avalio a minha decisão de estocar ou não um determinado material ou produto conforme a complexidade ou facilidade da sua aquisição. A administração de estoques visa a excelência de atendimento aos clientes, ou seja, quando eu tenho o produto acabado em estoque, o cliente solicitando esse produto, eu consigo fazer uma entrega com o menor tempo possível, menor lead time possível. Outro objetivo é reduzir os custos de operações e logística, ou seja, como eu já falei, foco no estoque mínimo, foco na movimentação correta e tentar não ter perdas no meu estoque, extravios ou avarias. Correto? Então são alguns dos objetivos dessa administração de estoques. Prevenir contra perda, dano, extravio e mau uso dos materiais estocados. Quando a empresa fabrica produtos com alto valor agregado, tem que ficar muito atenta com essa questão de extravio. Prevenir a empresa das oscilações do mercado, pensando nesse momento agora da pandemia, muitos itens subiram de preço. Por quê? Muita demanda e pouca oferta. Se eu não tenho produto estocado para ser vendido, com a oscilação do mercado
dificultando a aquisição dos insumos para a fabricação desse produto, eu acabo tendo que elevar o preço e isso acaba gerando bastante problema para a empresa. Evitar que a empresa perda vendas. Ou seja, se eu tenho material ali disponível, produto disponível, eu não perdo vendas. Vantagens em manter estoques. Como eu já falei, então protege a empresa das oscilações de demanda, protege a empresa das oscilações de mercado, melhora o nível de serviço ofertado ao cliente. Como eu já disse, né, o cliente pede o item nesse dia e eu demoro o menor tempo possível para entregá-lo, melhorando assim o nível de serviço. Evito atraso nas entregas. Quando eu compro produtos em mais quantidade, eu consigo barganhar preço, né? Consigo descontos. Então, às vezes eu gero esse estoque e tenho uma economia de escala na compra e no transporte. E o estoque age como proteção ao aumento de preços também. Porém, eu também tenho desvantagens em manter estoques. Eu aumento meus custos de armazenagem, espaço físico e de mão de obra. Quanto mais estoques, mais riscos de perdas, de avarias e de extravio de materiais. Eu corro o risco desse material tornar-se obsoleto e muitas vezes os estoques ocultam problemas e ineficiências da empresa. Eu produzo muito para estoque porque eu sei que o meu processo produtivo ele é lento, então eu preciso ter sempre material estocado para atender às necessidades dos clientes finais. Basicamente, sobre estoques, os primeiros conceitos foram estes. O que é o estoque, tipos de estoques, vantagens e desvantagens de manter estoques. Então, o que é o estoque? Acumulações de materiais que surgem nos numerosos pontos de produção e logística da empresa. Tipos de estoque: estoque de produtos acabados, estoques de matérias-primas, estoques de materiais em processos, estoques de ferramentas, estoques de embalagens, estoques de materiais expedientes. Vantagens: protege a empresa contra a oscilação de demanda, melhora o nível de serviço ao cliente, dentre outras que eu citei anteriormente. Desvantagens: risco do material se tornar obsoleto, maior risco de perdas e avarias, dentre outras. Espero que todos tenham relembrado o que abordamos durante as aulas. Agradeço pela atenção e aguardem as orientações para novas atividades. Grande abraço.